Muito boa tarde, voltando aí, a gente teve um pequeno probleminha técnico, né, na conexão do mestre, mas estamos de volta, estamos iniciando aqui mais um Conexão Capoeira, direto aqui de João Pessoa, da Paraíba, para o Brasil e para o mundo. Esse projeto Conexão tem essa proposta, esse elo de ligação, né? Com essa entrega maravilhosa que a gente consegue proporcionar através de nossas plataformas, né? Esse elo de ligação com toda a comunidade capoeirística, né? Com a oportunidade de que possamos história contada, né, das lendas vivas da nossa capoeiragem. O mestre Hulk, hoje. Olá, Monitor Guaxinim, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Pala Baiano News, Capoeira Moreira, Genilson, sejam todos muito bem-vindos à Casa do Capoeira, plataforma de desenvolvimento para toda a comunidade capoeirista. Muito obrigado. Imagina, vocês são peças fundamentais para o desenvolvimento da mesma, Daniel. Como é que tá bom? Tá bom de som e imagem? Fala para mim, por favor. Tudo certo? Então pronto, tudo certo. Obrigado pelo informe. Só aguardando o mestre chegar. Falando por aqui que tem obra de arte. Quem queira fazer aquisição, tem essa obra de arte aqui, olha só. Essas obras de arte de um dos artesãos da Casa do Capoeira, do Paulo Cuscuz, um dos artesãos daqui da Casa do Capoeira. Peça impecável. Todo de gibão. Linda, 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 linda. Então, essa é uma das peças da Casa do Capoeira. Só aguardar o mestre chegar aí para dividir tela com ele. Mestre Hulk entrou, chegou por aí, já vou dividir tela com ele. Olá, mestre. Acho que agora tá melhor, né? Eu tô te vendo, mas tá travando, cara. Sabe o que é? O meu neto escangalhou ele. Deixou cair no chão, ele quebrou. Aí quer dizer, não tem como comprar agora um, e eu tô usando o dele. O dele é J1, se eu não me engano. E não tá, só tá. Deixa eu pegar, pede o pessoal paciência aí só um minutinho, que eu vou pegar o da menteada ali emprestado. O dela é melhor do que o meu até o antigo. Tá? Ok, então tá bom, a gente faz isso, sem problema nenhum, meu amigo. Se você ficar travando aqui, não vai conseguir fazer nada, entendeu? Então pronto, dá seguimento valeu. aí, eu vou atendendo aqui o pessoal. Pessoal, existe isso, né? A questão da conexão da tecnologia. Afinal de contas, estamos fazendo através da mesma, né? Acontecem esses imprevistos e tudo isso é passivo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão aí?
de domingo de Páscoa. Espero que todos estejam bem, todos salutar, né? Na medida do possível. Professor Gordinho, Mestre Mola, Frenético, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando aí, Hulk Gingamundo, Carlos, Babal, Aline, toda a turma por aí, sejam todos muito bem-vindos, né? Aproveitando aí, quem ainda não conhecia a Casa do Capoeira, chega lá, segue a Casa do Capoeira. Temos o nosso canal no YouTube também, que alguns dos projetos são lançados primeiro lá, em vez da plataforma do Instagram. Então vai lá, prestigia a gente, dá aquela força, tá bom? E você pode estar se inscrevendo e assinando as notificações, que aí sempre que é postado os vídeos, sempre chega primeiro para você. A imagem para você está bacana, tá turva, como é que tá? Para mim, eu tô vendo no outro aparelho aqui, para mim tá bacana. Contramestres, Espinho, acabou de chegar na área. Tô aqui aguardando para os que estão chegando agora. Teve um pequeno problema técnico na transmissão do mestre, mas ele já está resolvendo. Enquanto isso, a gente está por aqui. Professora Daniela chegou por aí pela área, uma das colaboradoras da Casa do Capoeira. A gente tem a satisfação imensa. Próxima semana a gente deve estar iniciando com o projeto da mesma. Agora, eu continuo feio, que é isso? Não digo um negócio desse, não. Agora tá boa a imagem, Nilson? Sim, como estava falando, né? Então, dentro dos produtos da Casa do Capoeira, tem esse outro aqui também, olha, que é uma peça que eu amo muito. Olha os detalhes dessa peça. Isso é gibão, facão, tudo, 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 tudo. Uma peça belíssima, uma obra de arte de um dos artesãos da Casa do Capoeira. Então, quem tiver interesse em fazer a aquisição, começar a montar a sua decoração da sua casa, quem quer presentear um presente de qualidade, e afinal de contas você está divulgando, né, e apoiando os artesãos paraibanos. A Casa do Capoeira faz faz a curadoria específica dos artesãos da Paraíba e, obviamente, um dos pré-requisitos tem que ser capoeirista, né? Então, essa é a proposta da Casa do Capoeira. Instrutores Mofete, Carmo Negro, o professor Granito está por aí. Ei, professor Granito, o que achou da apresentação do seu pupilo ontem? Fala pra gente. Professora Maísa, seja muito bem-vinda. Todo mundo chegando por aí. Estou só aguardando o mestre Hulk chegar. Ele já chegou aí, então pronto. Vou dividir com ele agora. Alô, alô! Olá, mestre. Agora vai. Só se posicionar. Agora vai. Deixa eu voltar ele para o outro lado. Ai, meu Jesus Cristo. Como é que eu... Só faltava essa. Eu estou com o telefone... Ah, já achei aqui. Agora! Até que enfim. Deixa eu me pôr... Agora sim. Desculpe aí, agora eu consegui botar aqui para... Ai, meu Deus do céu.
Agora foi. Normal, mestre. Esse telefone é da minha enteada. Deixa eu acender uma luzinha aqui para ver se clareia mais. Ah, tá meio escuro ainda, mas daqui a pouco eu Agora que acerto aqui. bora. O importante é a gente manter essa conexão, que é muito importante, não somente para a Casa do Capoeira, mas também mais uma parcela da sua contribuição dentro do cenário e dentro da comunidade capoeirística do Brasil e do mundo, como sempre, mestre. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação. De antemão, assim que a gente ligou para o senhor, de bate-pronto, o senhor já atendeu e disse, não, vamos fazer sim. Então, eu, Luciano Tagre, como um dos representantes da Casa do Capoeira, parabenizo e lhe agradeço em nome de toda a comunidade capoeirística daqui do estado da Paraíba, em específico aqui de João Pessoa. Pô, eu que agradeço. Eu peço desculpa, né? Porque foi um imprevisto. Meu telefone caiu, se quebrou todo. Eu peguei do meu neto, porque ele que quebrou. Aí ele tá no castigo, né? Ele tá no castigo porque ele quebrou. Eu tenho até pena, né? Porque eu vou consertar essa semana, ver se eu conserto o meu e devolvo o dele. Só que Aham. o dele é aqueles telefones que você, quando compra um, aí o mais antigo você vai dando para a criançada, né? Então ele não. Pô, eu tava travando direto e eu não estava conseguindo fazer nada. Então eu peço desculpa aos espectadores que aí estão, nossos amigos da capoeira, na grande maioria, por esse atraso. E dizer que eu estou feliz em estar participando, né? Porque nós, quando já vamos ficando velhos na capoeira, é chato quando as pessoas esquecem da gente. As pessoas me falam assim, eu estou incomodando. Jamais incomoda, gente. Jamais incomoda. A gente gosta de falar da nossa história, a gente gosta de contribuir com a história da capoeira da nossa região, do nosso estado, porque sempre você escuta uma história de um jeito e outro do outro, cada um vai. As lives estão até ajudando, cada um vai contribuindo com um pouquinho de cada, e no final eu acho que a gente vai ter aí um material muito bom para elucidar toda a história da capoeira do Brasil e do mundo, né? É. Então eu que agradeço e mais uma vez peço desculpa. Não, imagina, mestre. É como a gente fala assim, né? É, estamos ainda nessa tempestade, né? Eu falo muito e uso muito esse termo, né? Essa tempestade que a gente está passando, porque há mais de um ano atrás, né? Há mais de um ano já atrás, quando a gente começou com todas essas dificuldades, aonde muitos achavam que era apenas 15 dias ou apenas um mês, né? Dentro dessa situação, o panorama mudou de uma forma gigantesca e muita gente teve que se adaptar de todas as formas, de uma maneira ou de outra, fazendo com que a engrenagem continuasse. E a Casa do Capoeira não foi diferente, ela foi criada, apesar de ter uma vontade muito grande de já ter acontecido, mas tudo a gente aprende que tudo também tem o seu tempo, né? Então a Casa do Capoeira foi desenvolvida no início há um ano atrás, dentro desse panorama, e foi de a gente não pensava na dimensão que a gente ganharia a ponto da gente chegar com essa conexão, que é esse projeto que a gente está participando hoje, que é a união entre não somente a comunidade capoeirística do meu estado da Paraíba, mas também com a conexão com o Brasil e com o mundo como grandes nomes da capoeira que fizeram e que continuam fazendo e que dedicaram a sua vida e fazem tudo pela nossa capoeira, representando da melhor maneira possível. Então, gostaria muito e quero muito que a gente possa ter muitos hooks passando por aqui, para que a gente possa ter esse acervo e para futuras gerações poder comungar, como o senhor fala aí, a cada momento é uma fala e a cada momento cada um tem uma ótica diferente do que escuta e do que vê, né? Há muitos anos, numa prova, né, que eu fiz, aí tinha uma pergunta que eu acho que é peculiar, todo mundo já ouviu falar, né? Tipo assim,
era mais ou menos assim, era alguma coisa de matemática, sei lá, e jogava uma pegadinha. Aí falava assim, em um quarto tem 4 cantos, cada canto tem um gato, cada gato vê 3 gatos, quantos gatos tem? Então, essa é uma ótica que a gente tem que se ligar, que cada um vê de uma forma, cada gato vê 3 gatos. Então, quer dizer, o gato 1 ele vê 3 gatos numa posição diferente, o gato 2 vê 3 gatos numa posição diferente. Então, como você falou, essa ótica de cada um contar a sua história, cada um contar o seu ponto de vista, é como a Bíblia, né? A Bíblia, os apóstolos, cada um conta o seu ponto de vista, e todos eles batem direitinho, dizendo, quer dizer, no finalizando que a vida de Cristo, a Bíblia, é totalmente verdade, porque cada um fala e sempre bate, né? E às vezes em óticas diferentes. Exatamente. Tem algumas coisas que está diferente, mas está falando sobre a mesma coisa, e isso elucida, né, aquele fato, né, que é, no caso, a Bíblia. Então, Aham. é isso aí. Eu acho que lá na frente todos nós vamos sair ganhando. Eu só queria depois pedir um minutinho, porque as pessoas vão falando, a gente fica aqui. Eu tava com a caneta para anotar o nome de todo mundo. Eu faço a live assim. Depois eu vou falando. E as Aham. pessoas vão mandando palavras de carinho, você não pode responder, porque tu tá no lance de responder, de conversar aqui, aí vai passando, e eu vou anotando, e depois eu vou falando, mas só que minha caneta ficou lá na sala. Não, tranquilo. Então, A gente vai facilitar da seguinte forma. Pessoal, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas e agradecimento e felicitações também para o mestre, né, onde tem essa interrogaçãozinha. Então, coloca aqui, que aí eu vou abrindo e vou falando para o mestre, tá? Para que a gente possa fazer as perguntas que vocês queiram e também para que um alô, um salve aí da rapaziada. Igual quem está falando aqui, que falou aqui que é lá de. Acho que de Lima. De Lima, exatamente. Do Peru. Um forte abraço aí. De Lima, Peru, né? Então Marco tá assim. dizendo aí, grande. Valeu, Marco. Então, quem quiser, bota nessa caixinha. Vamos. Quem quiser fazer pergunta, bota nessa caixinha aqui, que aí eu vou abrindo e vou perguntando para o mestre. E as felicitações também, mas não impede da pessoal tá comentando aqui na live não, tá? Então, bora lá, mestre. Como todos nós sabemos, né? O senhor, eu acho que a cada vez que o senhor cruza com alguém que, particularmente assim, quando eu comecei na capoeira, eu já ouvia o seu nome, né? O senhor já era uma referência, principalmente assim, porque eu sempre comunguei muito de assistir às lutas marciais de um contexto todo. E quando eu entro na capoeira ali, mais ou menos 96 para 97, o senhor já era um ícone da nossa capoeira, representando, né? Representando a nossa capoeira dentro dos ringues, porque assim, meu irmão, que tem uma diferença de idade da minha, um pouco a mais, ele foi praticante de capoeira, de kung fu, de outras artes marciais, e sempre foi um amante das artes marciais e sempre acompanhava desde de todas as lutas de Vale Tudo, enfim. E muitos adolescentes ali ainda, eu já acompanhava e já ouvia, né, o senhor. E quando o senhor consegue realmente chancelar, pode-se falar dessa forma, o marco da representatividade da capoeira dentro do universo das lutas marciais, né, na década daí de 90, precisamente em 95, né? Sim. Eu fico bastante lisonjeado, né? Pelo fato, a gente depois vai discorrer mais sobre o próprio Vale Tudo, mas eu já tinha uma história na capoeira, uma história dos mestres normais, né? E que eu fazia já aqui no Rio, eu disputava campeonato, eu fui campeão de vários campeonatos, porque eu falo o seguinte, as pessoas falam, mestre Huck, lutador é contra a capoeira show, não, eu fui um capoeirista de show, na década no início da década de 80,
eu participava da Universidade Gama Filho e eu era um capoeirista de show. Eu fazia show com a Gama Filho, para cima e para baixo, vários shows. Então eu posso dizer que eu tive uma experiência nessa capoeira show, né? Mas sempre gostei da capoeira luta. E em 84, antes de 84, não, em 75, eu participei de um primeiro campeonato que o meu mestre produziu no bairro onde eu morava, né, que foi um tal de Torneio Amizade. Então, foi um campeonato que eu era cordel verde e amarelo, era a segunda graduação que eu participei. Na verdade, não ganhei, eu perdi na final, né? A arbitragem era uma coisa meio assim, ela não tinha uma definição. A gente ficava à mercê do árbitro. Então, cada árbitro tinha muito aquele negócio. O árbitro ele era voltado a um grupo e ele ia puxar a sardinha para o grupo dele. Hoje em dia, não. Hoje, inclusive, eu sou árbitro também. Sou árbitro da confederação, confederação CBP, Confederação Brasileira de Pugilismo ainda, quando ainda existia o pugilismo, a federação, hoje ela é extinta. Então, Sim. eu me formei árbitro naquela época com alguns mestres aqui do Rio de Janeiro, mestre como mestre Touro, árbitro também, estava no dia desse curso, que foi até com o mestre Santana, o mestre Martins, o mestre Russo, tinha uma galera, o Paulinho Meia-Lua, o falecido, né? Então, tinha uma galera. Então, eu sempre fui ligado a essa linha de competição também, né? Que mais tarde, depois, as rodas de rua da Capoeira do Rio, elas eram assim bastante competitivas, vamos dizer assim. Foi quando assim um dia me escolheram para participar de um Vale Tudo. Mas assim, eu tinha já uma estrada, eu acredito que bastante bem concorrida dentro da capoeira luta antes de entrar na competição de Vale Tudo, né? O Vale Ah, Tudo veio ali para confirmar que, quer dizer, era o meu, vamos dizer, o meu propósito na capoeira era, de repente, trabalhar e divulgar a capoeira como luta. Tá? Forte abraço à Daniela, que entrou aí, o Cirizão, mestre Cirizão, acabou de entrar agora também, o Igor da Espanha, Tenerife, é um mestre que eu formei, já está lá morando há mais de 20 anos, acabou de falar ainda há pouco aí. Vai a próxima! tá. Até pouco, né? Quando a gente, assim, a cada vez que a gente chama um convidado aqui, obviamente que a gente sempre vai fuçar, né? As histórias, né? E procurar. E como o senhor depois teve uma representatividade, né? De luta também, continuando no Japão, não é isso, mestre? Eu cheguei a fazer uma luta no Japão, sim. Na verdade, mandar um abraço para a Zeli aí, Zeli Luz, é uma aluna minha que tinha lá num projeto na, na área de musculação e na capoeira e folclore. Um abraço, Zeli. Eu cheguei a lutar. Na verdade, eu lutei no Japão depois de eu ter ganho aquela luta no Maracanãzinho, né? Aham. Eu fui campeão no Maracanãzinho e tive assim uma expansão. Eu fiz outras lutas também, né? Porque não era muito divulgado. Na verdade, assim, a luta de uma certa forma, ela tentou me esconder no momento que eu venci o pessoal do jiu-jitsu, não. Eu venci um lutador de jiu-jitsu, que era o Amaury Bittetti. Então, e quem promovia os eventos é legal para os espectadores aqui ficar sabendo mais ou menos o que aconteceu. Então, o jiu-jitsu é uma arte suave que ela é muito bem divulgada no mundo todo. Pode ser que muita gente é praticante do jiu-jitsu. O Alexandre é o Bueno, forte abraço, Bueno. Então, no momento que eu ganhei do pessoal do jiu-jitsu, que era muito difícil eles perderem, né, as contendas que eles participavam, e lembrando que normalmente eles eram os promovedores do evento, Do né? evento, exatamente. Então, aquele negócio. Se eu vou fazer um evento, eu vou fazer um evento para promover a capoeira. Eu vou puxar a sardinha, eu como Representante, né? esperto, né? Eu vou botar os meus melhores
e vou colocar os melhores também para não queimar, mas que dê chance do meu pessoal ser o vencedor. Então, mais ou menos por aí. Então, o que aconteceu? Quando eu venci o jiu-jitsu, né, ali vamos dizer que era o ponto-chave para o jiu-jitsu se consagrar no Brasil. Porque Aham. o grande Royce Gracie, eu falo grande porque o cara né, é o concurso, né? O cara é um mito também. O grande Royce. A Felina entrando aí. Felina, um abraço. Felina. De Tenerife. Tem uma Tenerife na Espanha, né? Então, escuta, então o Royce, naquela época ele havia ganho três Ultimates, né? Que era um campeonato totalmente diferente dos modelos de hoje em dia. Né? Ultimate, você, para ser campeão de um circuito, você tinha que ganhar 3 lutas. Né? Hoje já foi provado que isso não. Quer dizer, aquilo era uma coisa de monstro, né? Só quem chegava. Às vezes o cara chegava à final todo quebrado. Né? Aconteceu até do Royce chegar numa final e não poder lutar porque tinha quebrado uma costela. Então, nessa época, o pessoal, o Royce havia ganho já 3 Ultimate e havia, por parte dos estrangeiros, a curiosidade de saber qual era a melhor luta, se o jiu-jitsu era a melhor luta aqui no Brasil também. Aham. Foi quando fizeram aquele evento na ideia de se consagrar o jiu-jitsu. Eu acho que nada mais do que certo, né? Se Sim, for com meu caso, certeza. vou fazer um torneio para consagrar a capoeira, porque eu sou capoeirista, eu sou apaixonado por a capoeira. E eles fizeram. O mundo, a internet já estava, todo mundo já tinha naquela época acesso à internet. Praticamente o mundo estava aguardando aquele desfecho daquele campeonato no Rio de Janeiro, que é o centro vamos dizer, das promoções de grandes eventos, né? Você vê, haja visto que num ano aqui nós tivemos, quer dizer, num período nós tivemos Copa do Mundo, quer dizer, um período, Copa do Mundo, Olimpíada, Olimpíadas. visita do Papa, Rock in Rio, foi o Mundial Militar, todos os grandes eventos passam no Rio de Janeiro para ser consagrado. Então aquele era um evento que estava tentando ser consagrado no no Brasil, a nível de um campeonato no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, que quer dizer, é o centro, né, das atrações aqui no Rio. Era o maior público no Rio de Janeiro, maior estádio fechado para se fazer um evento, era o Maracanãzinho. Então, eles assim, apostaram muito nisso. E aconteceu, como diz o João Alberto Barreto, aconteceu o imponderável. A capoeira venceu, A capoeira quando, venceu. na verdade, aquele evento era para o jiu-jitsu vencer. Então, Aham. quer dizer, meu nome ficou conhecido no mundo todo, né? Eu até para aproveitar para passar esse relato, eu tô aguardando acabar a pandemia para ser homenageado no Texas, Pô, no Mural da Fama no Texas, por esse evento que já aconteceu há 27 anos atrás. E aham. digo mais, é tipo o vinho, né? O vinho velho é o melhor, a panela velha faz a melhor comida. Isso. A panela velha faz comida boa, os vinhos antigos é as melhores safras. Exatamente. Uma pequena paradazinha aí no vídeo do mestre. Travou Opa, aí? foi, mas Tinha voltou. dado, tinha dado uma... Oi? Mas voltou, voltou. A gente estava falando, né, da sua homenagem aí, 27 anos após, que o senhor vai Então, receber essa homenagem no de Texas. 20, aí eu vou estar no Mural da Fama lá no Texas. Acho que é no Texas, eu sei que é no Texas. Só que já foi adiado, era para ser em novembro do ano passado. Por causa da Covid, foi adiado, aí passou para março, agora foi adiado de novo. E agora nós não temos uma data definida. Deve ser. Se tudo melhorar, tá sendo jogado para maio. Então, quer dizer, Exato. com o tempo, as pessoas vão lembrando. Eu me lembro que as homenagens começaram depois de 20 anos, né?
No ano seguinte eu não fui homenageado como eu fui homenageado 20 anos depois. Eu me Aham. lembro que uma grande festa que eu fiz aqui no Rio foi quando eu fiz 20 anos de, né, 20 anos daquela vitória. Que eu acho que assim, eu penso que para a capoeira foi muito bom e até para o cenário da luta, né, foi muito bom também, que hoje você vê que o Vale Tudo ele consagrou as artes marciais em geral, não só o jiu-jitsu, não só o Muay Thai, porque se você vê daquele tempo para cá, o jiu-jitsu com o tempo, depois entrou o Wrestling, depois entrou o Muay Thai, o karatê com o Machida também, depois veio com aquela Honda, o judô. Então você foi Sim. vendo a capoeira, vamos dizer que eu tive a minha parte naquele tempo, depois veio o César Mutante, esse menino que está aqui, o O Eliseu Marreta. Capoeira, tem o Marreta está muito bem. Eu fui até convidado para dar um treino com ele agora, com o Felipe, que é o mestre dele, o professor dele, é um capoeirista, foi do meu grupo um tempão, e já fazia o Aham. Muay Thai também. Pô, então tem o Barrãozinho, tem uma galera que representou muito bem a capoeira. Tá? Então eu falo assim, de repente o meu nome ficou marcado porque foi lá no início e foi uma coisa que movimentou o mundo da luta em geral, entendeu? Mas eu Aham. acho que esse mérito tem que ser dividido. Não só com esses lutadores que entraram no ringue, que estão entrando no MMA, como todo capoeirista, né? Porque eu sempre falo, a capoeira é como se fosse uma família gigantesca, uma grande empresa, cada um é responsável por um momento. O cara que faz show lá fora, o cara que faz roda na rua, o cara que, que, que faz show na rua. Então, cada um é responsável pelo engrandecimento e o crescimento da capoeira até o momento que ela foi um dia reconhecida como patrimônio imaterial da Da humanidade. humanidade. Né? É. E eu ainda lhe digo, viu, mestre? Leonardo? Por essa pequena passagem que eu tenho dentro da capoeira, eu começo cada vez mais, puxando para os tempos de hoje, afirmar que a capoeira é o primeiro MMA do mundo, né? Sim, sim. A gente sempre falou isso, né? A gente fala, até naquele início, quando eu comecei a treinar e tal, a gente comentava, ó, uma roda de rua é mais do que o MMA, ela tá muito além do MMA. MMA não, vamos dizer, do vale tudo, É, porque na roda de rua vale tudo, né? Você tá jogando capoeira com um cara que você às vezes não conhece e vale tudo. Se o cara puxar uma faca e te dar uma facada, quer dizer, pode dizer que não se deveria, mas o cara fez e aí? Você vai ter que se defender. Eu sempre falo, na rua, eu não vou enfiar o dedo no olho do meu companheiro, adversário, o que seja, porque eu não quero que ele enfie no meu, mas se rolar, vai rolar e acabou, entendeu? E não vai, alguém vai parar lá, ó, você fez um movimento errado que não deveria fazer. Você vai fazer e depois vai se responsabilizar pelo que fez. Então, pode dizer que a capoeira, pode dizer que é um dos primeiros vale tudo, né? exatamente. Até porque se você for analisar no passado, eu sempre faço uma comparação do jiu-jitsu, que é um grande esporte. Eu tenho muitos amigos, né? Tenho grandes amigos no jiu-jitsu. Eu fui uma coisa que pode ser que de repente você não acredite. Eu fui homenageado em várias academias de jiu-jitsu. Eu Sim, fui convidado ao longo desse tempo para ser homenageado pelos caras. Então, mostrando que existe uma ética profissional e não existe a rixa. Antigamente existia uma rixa que foi uma coisa que ficou lá no passado. Hoje em dia, não. Todos os caras que você vê numa luta são amigos porque o cara treina. Hoje em dia, todo mundo treina tudo. E esse é o legado do Vale Tudo. O legado do Vale Tudo é onde nós estamos hoje. Tem um MMA que o cara é sabido que se ele não treinar chão, ele vai sambar. Se ele não treinar em pé, ele vai sambar. Se ele não treinar boxe, ele vai sambar, entendeu? exato. E detalhe, qualquer luta, qualquer movimentinho pode ser fatal na hora da contenda. Na hora da contenda. Eu estava vendo agora esse vídeo, o cara, numa queda de quadro, deu um bico e acertou no queixo, o cara apagou. Entendeu? Um exemplo foi a luta do Tartarov com o Renzo Grace. Sim, O exatamente. Renzo Grace,
O Renzo, ele tá no Emirados Árabes. Outra vez ele deu uma entrevista e ele falou: o meu melhor aluno de jiu-jitsu, o cara que tem as melhores turmas de jiu-jitsu, é um capoeirista, né? E ele frequentava lá na Barra da Tijuca o espaço de um mestre que ele comentou no dia, que é o mestre, o mestre Gilberto da Barra. Ele fez aulas com o mestre Gilberto da Barra, né? Depois ele teve na PUC, o mestre Gilberto quer dizer, foi um cargo alto lá na PUC, eu não sei se era. Ele comentou que era como é que é? Tipo um diretor, mas ele era outro cargo lá e divulgava capoeira lá, e o Renzo conheceu através O reitor, desse né? espaço lá, academia dele algumas vezes, né? E eu vi essa entrevista dele quando ele falou, e ele falou, né, que queria que os filhos dele praticassem, né, capoeira. Sim, sim, sim. É. Eu tenho uma filial que fica em Saquarema. O Cirizão tá aí e não vai. E o Cirizão é de Saquarema, o mestre Cirizão é do grupo também. Lá, o mestre, né, o faixa preta de jiu-jitsu, o mestre, é o Saulinho, que é da Grace, né, que faz parte da Grace. Os dois filhos deles fazem capoeira, e os dois filhos dele, o filho, a esposa, são campeões, eles ganham todas as competições que eles participam. Eles vão para Dubai direto para competir lá, e o Saulinho não deixa que os filhos saiam da capoeira. Os filhos têm que treinar capoeira, porque no momento que eles começaram a treinar a capoeira, eles evoluíram muito. Então, o que acontece lá? Ele, como professor de jiu-jitsu, indica ao pessoal que vai treinar jiu-jitsu: quer melhorar o teu jiu-jitsu? Vem treinar capoeira com o Farpinha, que é o meu professor que que dá aula lá nessa academia. Já dá há muito tempo. Então, você vai vendo que os valores de uma arte, ela vai fortalecendo A outra. as outras também, entendeu? Quando o senhor fala desse jeito, na minha adolescência, eu tenho 1,83, 84. Sempre fui, desde cedo, sempre já tive essa altura. Então, eu treinava, né, basquete, e o nosso treinador de basquete, ele dizia: todo jogador de basquete teria que treinar handball. Sim, Entendeu? sim. Ele fala, usa Até pelo fundamento, com certeza. o aquecimento era sempre o treino de handball. Ou seja, Sim, sim. porque tem Ó, que vou te compensar, né? Uma atividade compensa a outra e soma. O Cobrinha, né, que é multicampeão de jiu-jitsu, ele também fala isso sempre. Sim, ó, eu vou te falar. Você falou do handball, você falou do basquete. Eu fui atleta, eu comecei a minha carreira comecei a minha carreira esportiva. Eu sempre gostei muito de esporte. E para finalizar, eu sempre gostei da competição, porque todos os esportes que eu fiz foram de competição. Eu comecei com futebol de salão, né? Joguei futebol de salão, fui campeão, fui artilheiro de um grande campeonato que tinha onde eu morava na época. E quando eu fui para a escola fazer o ginásio na época, eu era da equipe. Eu conseguia conciliar tudo isso, né? Eu era da equipe de salão, eu era da equipe de handebol e era da equipe de basquetebol. Era uma loucura. Polivalente, né? Eu fazia, faltava tempo só para estudar, porque o voleibol eu estudava à tarde, o voleibol era à tarde. Aí eu queria fazer parte do voleibol também, porque eu amava a educação física, eu sempre gostei. Então o que acontecia? Aí eu, para fazer o futebol de salão, o vôlei, que era à tarde, era no meu horário, eu faltava algumas aulas. Até um dia que minha irmã me entregou para minha mãe, me caguetou, minha mãe quase me matou, e eu nunca mais fui jogar o futebol, o voleibol. Então eu não fiz parte da equipe, mas joguei handebol e joguei basquetebol. Fui atleta. Na época do atletismo, nós tínhamos um ginásio na Gama Filho. A Gama Filho ela sempre foi uma universidade que foi sempre à frente dos tempos, né? Então, eu posso dizer até que eu posso dizer com total firmeza que meu condicionamento como capoeirista eu adquiri com o atletismo, porque a gente treinava como um atleta profissional já naquela época, mesmo sendo amador. Então, muito dos dias, assim, os dias às vezes que chovia, que a minha prova era de pista, eu era arremessador, então eu era dardo, disco e peso, era tudo no ar livre, né?
Então, quando o tempo ficava nublado, vamos para a quadra jogar basquete, que a gente adorava jogar basquete. Eu fui aprendendo a jogar basquete e depois participei de alguns times até de basquete, que eu sempre gostei muito do basquete, até hoje, né? Tem a internet tem uns lances aí jogando a bola de costa aí, o pessoal Aham. dizendo que foi. Quantas bolas você arremessou e tal? Eu falei, não, isso aqui eu faço direto, porque a gente, a gente ganha, existe aquele negócio de tempo e espaço, né? Isso. A luta não dá, ela não dá. A capoeira, até que você joga dentro de uma roda, a roda está fechada, ela está aberta, às vezes ela fecha quase que não dá nem para você gingar direito, e você tem que fazer os seus movimentos ali. Isso a gente vai ganhando uma experiência danada que ajuda no basquete. Eu vejo a cesta em tal lugar, viro de costa, eu sei a força, você sabe disso. Você sabe a força a adquirir, né, o tempo, a velocidade que você vai jogar a bola. Se você não acertar, eu te garanto que a bola vai bater No aro, na na tabela, tabela. no aro, quer dizer, ela vai estar próximo. Não vai ser você dar um chute assim, ela cai lá do outro lado. Jamais, entendeu? Então, isso prova que as atividades, os esportes, um ajuda o outro. E o handebol, muito pouco. O cara do handebol ele tem que ser muito versátil, fazer muita movimentação, coisa que o basquete, às vezes, pelos caras ser muito alto, eles não têm. Você vê que no basquete quem tem muito essa movimentação é o Os armadores. cara que passa a bola, os armadores, né? Que eu acredito assim, no armador tinha que jogar handebol toda a vida inteira. Tinha que fazer até parte de uma equipe. Que o cara, quando chega no basquete, que esse cara grandão não vai pegar de jeito nenhum. E É. na capoeira, quer dizer, a capoeira ajuda. Eu acredito que em todas as lutas, a capoeira ela tem um pouquinho a mais desse movimento que a gente faz com a música. E a música é tempo, cara. A gente Sim. treina o tempo. E a luta, o macete da luta, ela está dentro do tempo. Se as pessoas se ligar, mesmo que se você estiver brigando na rua sem ritmo tocando, o teu corpo ele se enquadra dentro de um tempo. Você vai bater dentro de um tempo, você vai fazer uma entrada para bater depois. Então, quer dizer, tá tudo assim configurado dentro de um tempo que a gente utiliza que as outras lutas não têm. Entendeu? Então, tem essa vantagem. Exato. Mestre, e dentro dessa sua trajetória aí, né? Quando de fato assim o senhor vê a capoeira pela primeira vez, dentro dessas suas atividades todas que o senhor fazia, que o senhor diz assim, pô, isso é capoeira, ou já sabia o que era, e quando viu assim a primeira vez capoeira? Quando eu vi a capoeira a primeira vez na minha vida, é isso Sim, a pergunta? é, Eu tinha cerca de 8 anos, né? Agora, essa pergunta ela é muito boa, porque um capoeirista de verdade, eu acredito que ele vê capoeira em tudo, né? Ou abrir a geladeira, ele vê uma capoeira, atravessar uma rua, ele vê capoeira. Você vê um cara jogando bola, você vê a capoeira ali, o cara podia fazer isso, isso, isso. Então a capoeira, eu acho assim, quando ela entra no nosso sangue, tudo que a gente faz tem a ver com a capoeira. A gente se reporta a capoeira para fazer, né? E muito da vida até sem saber que está se sim, reportando a capoeira, né? Então, quando eu tinha uma peça que era água de beber, que tinha uma parte que o cara fala assim, porque tudo é capoeira. Aí o cara começa a atravessar a rua, aí ele vai atravessando a rua, as pessoas estão vindo, aí esquiva para lá, esquiva para cá e tal, tal, tá vendo? Isso é capoeira. Aí, entendeu? O carro vem, o cara vai dar um pulo, quer dizer. Então, quando a gente começa a praticar capoeira, tudo na nossa vida se reporta a capoeira. Eu tenho uma lembrança que eu acho bastante engraçada e legal de comentar. A primeira comunidade que eu dei aula foi na comunidade do Acari, que é aqui no Rio e tal. Uma comunidade grande, né? Então, tinha uma mãe uma vez chegou e falou para mim assim, pô, mestre Ru, o meu filho, ele tá ficando louco. Eu falei, mas por que o seu filho tá ficando louco? Não, primeiro que ele quebrou todas as minhas vassouras querendo fazer um birimbau. Porque a vassoura não dá, né, para tu envergar com um birimbau. Quebrou a minha vassoura toda. E esse menino, uma vez, apareceu com uma vassoura, eu não sei como ele envergou, né, e com uma latinha de, eu acho que era de leite condensado, aquela latinha. Naquela época ele apareceu, e era verdade que ela estava.
E ele passa, mestre, olha só o cúmulo. Ele passa manteiga num pão assim, tchiquidim, dom, dom, tchiquidim, dom, dom. Então, quer dizer, a capoeira ela envolve, a pessoa, quando a pessoa está ali porque realmente gosta, porque não foi o pai que botou, eu quero que você faça capoeira, é diferente. Ou então até acontece, eu quero que você faça capoeira, a criança chega lá e toma gosto. Mas quando a gente toma gosto, a nossa vida fica toda atribuída à capoeira. Eu tive assim, eu posso dizer que muitas decisões na minha vida, muitas que deram errado, né? E algumas que deram certo, eu tomei essas decisões sempre pensando na capoeira. Teve muitas que eu perdi. E Aham, assim, de uma certa forma, eu me arrependo de ter assim. Eu era militar do Exército, eu não quis seguir carreira porque atrapalhava a capoeira, olha só. Eu aham, podia estar aposentado, militar. Então, eu tinha, assim, em outras empresas que eu trabalhei, aconteceu mais ou menos algumas coisas né? Algumas decisões que eu tomei pela capoeira. Mas, em contrapartida, lá dentro a capoeira sempre me jogou para cima. Eu aham, fui capoeirista no Exército, né, eu me destacava porque eu era capoeirista e era atleta de atletismo, porque o esporte, o militar do Exército, o esporte é fundamental na vida do cara que vai para as Forças Armadas. Então, um cara que pratica qualquer esporte, ele lá dentro ele vai ter uma vida diferenciada do cara que não pratica, né? Então, quando eu trabalhei, as empresas que eu trabalhei, a capoeira influenciou, eu fiz apresentações. Mais tarde, na Guarda Municipal, que eu dei aula na Guarda, e mais tarde eu fui disputar o Vale Tudo usando a camisa da Guarda. Então, ela praticamente ela tá no teu sangue. Ela entra no sangue e para sair praticamente impossível. Só quando a gente morre. aham. E o senhor começa a capoeira em que década, mais ou menos, ali? Eu comecei na década de 70, mais exatamente 74, 75. É 75, se eu não me engano. Aham, Eu tenho mais ou menos essa ideia, porque eu estava numa série, né, na escola, que eu somando, eu comecei, entrei na escola com 7 anos. Aí fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu acredito que 12 ou 13 anos foi quando eu comecei a capoeira. Mas bota aí, tem mais de 40 anos essa história. Então exato. foi ali que eu comecei a, a, a ficar, né, viciado pela capoeira também, né? Porque no dia que eu entrei, eu praticamente não faltava um treino. Meus treinos eram sábado e domingo. O meu mestre é o Jorge Portes e Lídio, que eu vou dizer aqui minha árvore, né? Meu mestre é o Porte, o mestre dele, Valdir Salles, Paulo Gomes, Arthur Emílio, Paim e Nenê. Essa é a minha árvore genealógica. Aham, Então, eu comecei com meu mestre no fundo de quintal na época, nessa época, e nunca mais parei, né? Só estou dando um tempinho agora na quarentena, que você não aham, pode mais nem sair, não ter contato, mas assim, e mesmo assim, não está praticando ela fisicamente, a gente está praticando, fazendo as lives, né? Os alunos que ligam, a gente fala sobre a capoeira, e às vezes, os alunos às vezes ligam 4 horas da manhã para fazer uma pergunta sobre o mestre Bimbo, quem foi teu mestre, tal, tal. E a gente acaba entrando no. Pô, às vezes, de vez de dar de chamar a atenção, pô, o cara tá me ligando nessa hora. Daqui a pouco você vê, tá batendo um papo de 1 hora, amanhecendo o dia, e você falando que é uma coisa que você realmente gosta, né? Porque se não gostasse, né? ex- Não. exatamente. Mestre, já chegou umas perguntas por aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu me ver aqui. É a do. Quem fez a música do Capoeira no Vale Tudo? Aqui é o mestre Maurício. Ah, fala, mestre Maurício, um forte abraço. Olha só, é, quem fez essa música foi o 215, que era um aluno do mestre burguês, é, que fez essa música. E o 215, ele foi muito feliz que essa música já foi gravada por alguns mestres, né? E o legal é que em 2000, não, em 96, a luta foi em 95. Em 96, eu fui homenageado pelo mestre burguês na Muzenza,
tocando essa música, né? Aí teve uma berimbalada de 50 ou 60 berimbaus. Existe uma foto ainda, né? Que os caras tudo de terno na Ópera de Arame. Foi muito legal. Isso está documentado. Se você entrar aí na internet e buscar lá 2006, Ópera de Arame, Vale Tudo do Jiu-Jitsu, alguma coisa assim, Mestre Hulk sendo homenageado, vai aparecer lá. Uma foto muito legal. Foi no clarão da lua. A Felina aí, Felina Aham. de Tenerife. Lá de Tenerife. Foi isso, foi o 215. Então pronto. Né? Tem aqui parabenizando aqui o senhor também, é o Claudênio Freire. Grande abraço, mestre Hulk, sou o monitor morcego do Terra Firme de Pipirituba, aluno do mestre Raposão. Ah, tá. Eu já estive lá em Pirituba. É, Muito bom. O trabalho dele é muito bom lá. Do Babal, né? O trabalho é muito bom. Né? Eu tive lá já tem uns, sei lá, uns 3 ou 4 anos. Uma cidade muito linda e estou combinando com ele de voltar lá. aham. Obrigado aí, ô Claudênio. É o É, Babal, né? Capoeira Moreira, ele falou, perguntou aqui: é verdade que o mestre Hulk demorou muitos anos para receber o cinturão de campeão? Não, na verdade, eu não recebi esse cinturão. A verdade é essa. Não teve. O, eu conversando com o professor Alberto Barreto, ele afirma que isso é uma coisa que eu estou falando que é contrário do que eu sempre falei. É porque eu acho que assim, tem que respeitar primeiro as pessoas, né, mais velhas e tal, e o mestre, se o que ele fala é verdade, o senhor João Alberto Barreto, é um faixa vermelha de jiu-jitsu, que eu respeito, né? Ele fala que aquele evento não tinha um cinturão, né? E eu concordo com ele quando ele diz isso, porque eu me lembro que na época não falaram que ia ter um cinturão. Aham. Mas se achava, todo mundo que estava na competição achava que ia ter um cinturão, até pela magnitude do evento, Do né? evento. O Maracanãzinho. E era um evento Então o brasileiro, pessoal né? achou que. É, Ele, porque o que, que acontecia no Ultimate na época? O Ultimate eles davam um cheque, né? Um cheque grandão. Eles davam assim uma. Como é que dá o nome? a bolsa. A bolsa, por exemplo, eles faziam um cartaz grandão, o cheque tal, e dava na época. Mas como havia passado já 3, eu não me lembro se no Ultimate já se dava o cinturão e tal. O que se pensava é que teria um cinturão. E o que foi falado, assim, exaustivamente, logo depois da competição, que havia um cinturão e que no cinturão já estava gravado o nome do Amaury Bittetti, né? Eu acho assim meio folclórico, mas tudo pode acontecer, até porque eles não tinham, como o próprio João Alberto Barreto comentou, eles não tinham dúvida nenhuma que o jiu-jitsu seria o campeão. Aham. O Eles não senhor tinham estava dúvida. entrando como um azarão, né? Eu fui praticamente um azarão, só que um azarão que, se você usar a inteligência, eu sempre falei, se eu estou no lugar deles e uso a inteligência e uso os fatos históricos para eu me calçar, eu pensaria o seguinte: em 1906 ou 1909, um capoeirista venceu o jiu-jitsu lutando com o Conde Coma lá atrás. Depois veio Rodolfo Hermani, Valdemar Santana, né? Não sei se o Valdo Santana também participou, teve Arthur Emílio, Sim. vários capoeiristas ao longo desse tempo, que foram os únicos que deram sua dor no pessoal do jiu-jitsu, que deram trabalho, e muitos deles ganharam. Então, quando eles viram que existia uma final com um cara, que seria eu, que havia ganho 2 lutas antes, eu fiz uma luta com o Rostan Lacerda do Karatê e fiz uma revanche, que eu tinha lutado um mês anteriormente com com o De Pedro. De Pedro. Uma luta que durou 1h20. Uma luta que durou 1h20 na Ilha dos Pescadores, eu e De Pedro. Eu venci.
Saí todo machucado também, mas venci. Então, quer dizer, e a minha segunda luta foi exatamente com o De Pedro, que foi no dia do evento, foi a maior luta, assim, o maior tempo de luta que houve naquele dia, naquela contenda. Eu e o De Pedro lutando. Eles falam que foi 15 minutos, mas eu acho que, se eu não me engano, na regra era 20 minutos cada round. Bem escrito, eu tinha até hoje, esses dias eu tenho o regulamento, cada round de 20 minutos. Então, ali diz que eu fiz uma luta de 15 minutos com o De Pedro, mas eu fiz o primeiro round de 20 minutos mais um round de 15 minutos. Então, ali diz que a gente terminou como se fosse com 15 minutos, mas na verdade foi os 20 minutos mais os 15 minutos do segundo round. Aham. Então, e eu fui para a final depois com a Mauri Bittetti. Então, no mínimo, eles tinham que ver, ó, eles levaram o seguinte, eles, na cabeça deles, o mestre Hulk fez uma luta agora com o De Pedro que ele está cansado, né? Mas não conhece a dinâmica da capoeira. A Exato. dinâmica da capoeira é totalmente diferente do... O capoeirista joga, você pegasse um mestre Dentinho, falecido Dentinho, ele jogava o dia inteiro, cara. Sim. O Dentinho corria maratona, o mestre Dentinho corria maratona, quase todos os dias o cara fazia uma maratona. Eu nunca vi um cara igual aquele ali. Eu trabalhava em São Cristóvão, ele passava, é distante, né? Ele passava correndo em São Cristóvão quando eu era militar, eu gritava da janela lá do comando: ô Dentinho, tá indo para onde? Eu tô indo para Barra. Cara, da onde ele tá ali para Barra, cara, são muito mais de 40 quilômetros. Então, a dinâmica. O Blucutu, forte abraço, meu amigo Blucutu. O Dentinho, eu não sei se cara, ele corria mais de talvez 40 quilômetros sempre. Não sei, não vou mensurar uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas todo dia que eu vi aquele cara, ele estava correndo. Então, você entrar numa roda com o Dentinho, se deixasse, ele jogava com todo mundo numa roda, no calor de uma roda da Penha. Exato. Jogava, todo mundo que está aqui, que conhece ele, vai falar que o que eu estou falando é verdade. E eles não viram que a dinâmica da capoeira é diferente. O capoeirista tem muita reserva, vamos dizer, cardiorrespiratória, por causa da dinâmica da capoeira, Exato. que é diferente do capoeira. É completamente Então, diferente. no momento que eu saí extremamente cansado, mas a minha volta calma, eu posso fazer. Eu fiz essa analogia quando eu lutei com o De Pedro, na Ilha dos Pescadores. Toda vez que parava a luta, quando eu voltava para a luta, o De Pedro ainda estava com cara de cansado, porque a luta foi muito exaustiva. Mas toda vez que eu parava um pouquinho, eu voltava me sentindo muito bem, como se eu estivesse começando. Tanto é que quando eu comecei a luta com o Mauri Bittetti, eu dei martelo. Qual capoeirista cansado dá martelo cruzado? Não consegue, você não consegue dar um martelo cruzado cansado. Então eu dei martelo cruzado e é claro, eu pensei, vou tentar vencer esse cara o mais rápido possível. Pode ser que lá na frente eu não tenha tanto gás. Até por causa da dinâmica, né? Porque você perde muito mais por causa do estresse, por causa da adrenalina, no dia de evento, né? Você pode correr todo dia 40 quilômetros, 42 quilômetros em, vamos dizer, sei lá, 1h20, 1h30. No dia da competição, a adrenalina pode fazer com que você melhore, como fazer com que você piore também, entendeu? Então tem tudo isso. Então, o que eles não colocaram em questão, que estavam lutando com um capoeirista que tem toda essa dinâmica, né, de jogar muito, porque eu fiz isso também. Então, fazer uma luta, você não faz, assim, é muito difícil fazer 2 lutas em sequência. Na capoeira, tu tá na roda, você é comprado várias vezes e tem que jogar com todo mundo em sequência, entendeu? Exato. Então, você tem uma economia cardiorrespiratória muito elevada, entendeu? Então, isso pode ser que isso tenha me beneficiado, né? O vale tudo que a capoeira né, normalmente, e eu ter ganho 2 lutas e os caras não se ligaram, ó, vou lutar com um cara que ganhou 2 lutas. Então o cara falasse assim, ó, vamos fazer o seguinte, segura a onda porque o cara ganhou 2 lutas, entendeu? Então ele não tá de bobeira. E eles não me conheciam também, né? E os capoeiristas me conheciam. Todos que estavam lá me conheciam, ó, porque não vai lá para dar mole, até porque eu disputei vários campeonatos. Eu fui 3 vezes campeão brasileiro na época que hoje os grupos têm campeão mundial e tal,
Mas não é como era o brasileiro antigamente, que você era uma seletiva de todos os estados do Rio de Janeiro para chegar em São Paulo e em Curitiba, aqui no Rio, Para em chegar nos outros grandes lugares. centros, né? Isso, para chegar e competir um brasileiro. Aham. Você tinha os melhores, né? Sem querer dizer que, sem querer fazer nenhum tipo de comparação, mas você tinha os melhores de cada estado, que você ia no escuro disputar com esse estado. Porque você não tinha como você conhecer, entendeu? Eu fui campeão 3 vezes brasileiro, fui 5 vezes destaque técnico e ganhei 8 campeonatos estaduais. Então, a competição, eu posso dizer que a experiência em competição, assim, o nível de adrenalina meu já estava mais. Porque quando você entra numa competição, os primeiros dias, as primeiras competições, pô, na cara desmaia de tanta adrenalina. Não, demais, né? Quando você, Que aí quando você vai. é o que diz que é a Você, experiência, né? então, você como jogador de basquete deve saber isso. Nos primeiros dias a perna fica bamba. Chega uma hora que você brinca de participar de competição, entendeu? Então, eu já estava praticamente nesse patamar de. Tanto é que se você vê a minha expressão no dia das lutas, é como se eu estivesse numa roda de capoeira, entendeu? Aham. Uma roda de capoeira bem amistosa, com um amigo meu, com um aluno meu. Eu, em momento nenhum, mostrei que estava nervoso, porque eu já estava já acostumado a competir, não querendo achar que eu era melhor que ninguém, muito pelo contrário. Sempre respeitei os meus competidores, mas assim, uma segurança, vamos dizer, psicológica. Tem um mestre Lucutu que fala muito bem disso, que é um psicólogo, e eu chegava muito bem, né? Nunca tive medo de disputar campeonato, nunca tive medo de nenhum oponente que eu tenha participado, tanto na luta quanto fora de luta, ou Aham. até na roda de capoeira, né? Tá. Tem felicitação aqui também, mestre, aqui da Helenzinha, né? Que é a Dendê, aqui de João Pessoa. Tá dizendo assim, só para deixar meu abraço e minha saudade de você, mestre. Abraço, Dendê. Valeu, Dendê. A Dendê é professora no grupo também, né? Exatamente. Ela e é personal também, né? É Faz um personal. grande trabalho, é personal. Arrebenta aí com o personal. Tá? Mandar aproveitar para mandar um abraço a toda a galera da Paraíba aí, de João Pessoa, o Raposão aí. É, O mestre Raposão, eu vi a live do Raposão. Eu vi depois. Eu vi gravada e fiquei vendo outro dia, pô, foi muito legal. aham. O Raposão tá em forma. Raposão faz parte aqui da história e do cenário da capoeira paraibana aqui, tem várias influências aqui dentro. Tem muita história com o Raposão aí, rapaz. O Raposão, quando eu cheguei aí, eu acho que o sonho dele era me bater, né? O sonho dele era querer me bater. E, pô, jogamos. É um grande capoeirista, um grande competidor. Sempre falei para ele que, assim, visando, né, o marketing, a capoeira, como ela te dá essa performance, vamos dizer, como lutador, o taekwondo, né, como é uma luta olímpica, se ele fosse participar fazer um treininho de taekwondo e fosse disputar, com certeza ele na Olimpíada e hoje seria um campeão, né, olímpico, porque vamos dizer, o tamanho dele, os golpes que ele faz é muito característico aos golpes do taekwondo também. Tem muito golpe em linha, né? Sim, e ele tem uma perna que pesada pra caramba, ele bate muito assim. Tem uma envergadura muito boa, então facilita bastante. Aqui. E um detalhe, tem o sangue no olho, né? Eu falo o seguinte, o atleta pode ser o melhor que for. Se não tiver o sangue, o literal sangue no olho, não adianta nada. Você vai ver um cara de 2 metros. Ele até perguntou aqui. Um cara de 1,5 metro, o cara não querendo participar. Então tem que ter sangue no olho, realmente. Ele até perguntou aqui, mestre Ru, quais os nomes... Oi? Oi? Não vi. Ele até perguntou aqui quais os mestres de renome que o senhor competiu nos torneios de capoeira. Pô, foram muitos, né? Mas assim, um que
a gente competiu, né? Competimos até 2 vezes. Foi o mestre Maurão, né? Eu competi com ele em São Paulo. Depois eu competi com ele em Friburgo, no Campeonato Brasileiro, né? Mestre Maurão, eu disputei também com o outro que acho que nem não continua. O Nino, disputei com o Nino do Sul. Maurão já esteve aqui pesado, conosco. né? Maurão já eu vi a entrevista. Aham. Eu vi. Ele todo calminho que nada, aquele cara não é calminho, não. Todo calminho assim na entrevista, mas é um grande, é um grande capoeirista, é um capoeira que eu também sempre me espelhei, porque é um cara competidor, principalmente o Maurão. Ele tem um estilo próprio, entendeu? Exato. Ele não imita ninguém, tu vê que ele, se fizerem muito um tipo de golpe, ele exclui aquele golpe porque ele não quer imitar. Então, ele é muito característico, eu acredito que nós temos essa semelhança, né? Eu também gosto de fazer mais daquilo que eu sempre fiz. Eu no passado, eu me lembro que eu dava uma armada e no final da armada eu dava uma rodopiada igual um bailarino. Aí o pessoal ficava doido. Pô, esse cara fazendo isso, que não sei o que, não tem nada a ver com a capoeira. Mas eu fazia numa de tirar onda com a galerinha, mas era uma coisa minha. E principalmente assim, né? E principalmente assim, quando se vê pessoas de estaturas maiores, né, e acima dos seus 90 quilos, fazendo algum tipo de movimento, aí que, sim, de uma certa forma impressiona, porque ninguém quase imagina que uma pessoa, sei lá, com seus 90, 95 ou até mesmo 100 quilos de 1,80 m e pouco ou 1,90 m fazendo algum tipo de movimento mais fora do linear, né? Eu sempre tive acima de 100, né? Quando eu entrei no Exército com 19 anos, eu já tinha 102 e nunca mais desci desse peso, né? Uhum. Hoje eu devo estar com 115 e tal. Então, eu dava peão, eu dava mortal, eu dava parafuso, eu dava relógio, fazia todo esse movimento que era peculiar naquela época, né? Hoje em dia tem umas coisas aí doidas que se eu fizer, a coluna vai arrebentar, ou vai voltar para o lugar, ou eu vou ganhar a minha altura, porque eu tinha 1,80 m quando eu entrei no Exército, hoje eu estou com 1,75 m, não sei como é que eu perdi 5 centímetros. Exatamente, né? Perdi muito. Meu filho tem 12 anos, já é mais alto do que eu. E ele levanta a mão dele assim, eu não consigo. Eu tenho uma tabela aqui em casa, que ele em pé, com o calcanhar no chão, ele bota a mão na tabela. E eu fico pulando para poder botar a mão. Coisa humilhante para um pai atleta. Coisas da vida, né, velho? Atleta. Mas graças a Deus eu fico feliz, né, por ele, né? Com certeza. Ele, tá caramba, e acabar essa pandemia aí, eu vou ver se ele gosta de basquete. Uhum. Eu vou ver se eu boto ele na linha para poder ele desenvolver. Tá com 12 anos, tá com mais alto do que eu, deve estar com quase 1,80 quase já. Eu tenho tá no ponto. Oi? Tá no ponto. Tá no ponto. E 12 anos é a hora, né? Já tá passando até para você entrar numa carreira. Tá. Então, respondendo lá o Raposão, ele falou dos golpes, né? Qual foi a pergunta? Qual os golpes? Ele perguntou, ele tinha perguntado, né? Os mestres. Então, quer dizer, um dos mestres aí que competi, né? E foi um cara que me deu trabalho, quase arrancou minhas costelas, foi o mestre Maurão. Um cara que hoje é um amigão mesmo, né? Que não aqueles primeiros amigos que eu lembro sempre, ele é um dos primeiros também. O mestre Catitu, que é lá de São Paulo, o mestre Pinati também, que teve adoentado, graças a Deus, já está legal também. Então, assim, tem muita gente. Falar assim, às vezes, nomes é complicado, que você deixa de falar um ou outro. Isso. E você fica chateado, mas praticamente todo mundo. Mas esses aí foram os caras que eu competi e deu trabalho, mas hoje a gente somos grandes amigos. Entendi. Mestre, me diga uma coisa, puxando já para esses tempos de hoje, essa atualidade aí que a gente está vivendo, o senhor está sabendo, teve informações
desse formato, dessa fundação do PBC, do Partido Brasileiro da Capoeira? Eu tive sim, eu tive sim. Inclusive eu me inscrevi ontem, né? Me mandaram um link para me inscrever e eu me inscrevi. Eu acho assim, tudo que for para contribuir com a capoeira, por mais que eu acho difícil, né, se montar um partido. Eu vi o mestre Paulão Kikongo fazer um comentário que eu achei um comentário muito inteligente. E o mestre Paulão Kikongo é um cara muito inteligente, ele estuda muito, ele sabe todas as leis, é um cara que representa bem a capoeira aqui do Rio. Ele fez um comentário que isso aí me deixou assim meio que desanimado de alguma forma, mas a gente nunca pode desistir, né? Eu sou um cara competidor que nunca desiste. Então ele comentou que a torcida do Flamengo, apesar de eu ser vascaíno, cadê meu bonézão aqui? Apesar de eu ser vascaíno aqui, ó, né? O Raposão também é vascaíno. Ele vai. Eu não sei se ele é vascaíno. Se não é, vai ter que ser. Exatamente. Então, ele fez o comentário que a torcida do Flamengo é a maior torcida do mundo, né? Eles não conseguiram montar um grupo, um partido do Flamengo, do Clube de Regata do Flamengo. Não conseguiu montar um partido. Eu acredito que ali tenha muita gente inteligente, muito cara, um gabarito para se fazer isso e não conseguiu, né? Mas isso também, para mim, não é o meu lado competitivo quando eu dizer que a capoeira vai perder para o futebol, até porque a capoeira tem muito mais. Ela contribui muito mais do que o próprio futebol, né? Sim, a capoeira sim. é patrimônio da humanidade, né? Eu sempre falo, as pessoas, a gente sempre comenta que nós somos o porta-voz, né? Somos o embaixador da língua portuguesa em todos os outros países que a capoeira entra. E uma diferença que eu faço entre o futebol, que o cara que vai jogar na Espanha, o cara do futebol, né, ele tem que aprender o espanhol, Exato. né? O cara que vai jogar na Alemanha, ele tem que aprender o alemão. E a capoeira não, já é o contrário. Ela segrega ao contrário, né? O cara que vai dar aula no Japão, o japonês tem que aprender o português. O cara que vai dar aula em Portugal não falo Portugal, quer dizer, Portugal não, mas o cara que vai jogar lá, vai dar aula na Alemanha, o alemão tem que aprender o português e por aí vai. Então, quer dizer, a contribuição da capoeira ela é muito maior, até porque a capoeira, você no futebol, a peneira é muito maior, a peneira é injusta, pode-se dizer, Sim. para as pessoas que tentam adentrar no mundo do futebol pelo glamour que vê nas mídias, né? E a capoeira não, se você entrar hoje, o menor capoeirista que você for, se você for continuando, um dia você vai ser professor, um dia você vai ser mestre. Então, o status da capoeira está ao alcance daquele que vai correr atrás, né? E que vai persistir. O futebol não. O futebol é o contrário, né? Você chega uma hora que você tem que parar de jogar futebol, né? Os caras com 30 anos praticamente já é velho pro futebol. Exatamente. Começa muito cedo, né? Profissionalmente. Você vê os velhos capoeiristas aí rodando o mundo todo e de repente é um momento melhor até para muito capoeirista com idade. Né? O que a gente vê assim, né? Só endossando aí a questão do surgimento do partido, né? Eu acho que isso é uma opinião minha, não é da casa, é uma opinião do Luciano Tagra, que é o seguinte: obviamente que nenhum partido vai ser solução para o universo da capoeira, óbvio. Mas temos que nos permitir e ver onde que as coisas vai dar, né? Não pode nada ser muito a ferro e fogo dentro da questão. Eu acho que está aberto, sim. E, obviamente, um pé de cada vez, né? E tem que ser observado. Sim. E o que não pode é nem jogar um balde de água fria, nem botar panos quentes, né?
É aquele Sim, é meio verdade. termo ali que tem que ser mantido um bom senso, né? Sim, sim. Tem que mandingar, né? Tem que mandingar, isso É. aí. É, Mestre, porque, alguém falou aqui, deixa eu só ver aqui. Quais o Babal aqui falou aqui, quais as rodas, né, que o senhor gostava mais de frequentar aí no Rio de Janeiro? E eu ainda vou mais além aqui que o Babal pergunta quais rodas do Rio de Janeiro aqui, e eu pergunto quais rodas fica marcado na sua memória, né? poxa, cara, olha só, eu sou um cara que. Eu sempre falei o seguinte: aqui no Rio o pessoal me conhece. Há muitos anos, eu vou te dar um referencial de quem sou eu com respeito à capoeira. E o que eu respeito à capoeira é para dar a resposta que eu vou estar dando. Uma vez eu cheguei no Aterro do Flamengo, que é um lugar que tinha uma roda também, é uma praia aqui muito conhecida aqui. No passado ela era mais glamurosa, porque ela não era tão suja como é hoje, tal, tal. E eu cheguei para jogar, eu já era conhecido na capoeira. Cheguei para. Não, tinha dois caras, um com um berimbau, aquele berimbau de parede, pequenininho, Aham, que nem fazia som. Mas ele era um referencial. Ele não fazia som, mas o berimbau é um referencial. Né? Eu penso o seguinte: o berimbau não precisa fazer som. Se ele está ali, ele está referenciando. Ó, isso aqui é capoeira. Está vendo ali o berimbau? É capoeira. exatamente. Eu penso dessa forma. É Então, autoridade. o cara lá tocando berimbau e um cara dando pulo para lá e para cá sozinho. Só tinha os dois no início. Aí, como é praia, né? Você começa a bater uma palma, faz uma, daqui a pouco tá lotado. E era assim sempre. Eu cheguei lá e, opa, vou jogar contigo. Aí comecei a jogar com o cara. Aí um amigo meu chegou, pô, cara, você é um cara já conhecido, você jogando com os caras aí, tal, tal, só dois, sem berimbau, sem nada. Eu falei para ele assim, ó, cara, capoeira para mim não precisa ter berimbau, né? Até porque aqui no Rio tinha a capoeira de senhorzinho, não sei se você chegou a conhecer, que quando eu falava assim, quando eu comecei capoeira tinha três estilos, que era isso quando eu comecei através do meu mestre, que era aluno do Valdir Salles, que era do Paulo Gomes, e o Valdir Salles era um mestre que ensinava a história da capoeira. Nós tínhamos um livrinho, meu mestre contava lá quem foi mestre Bimba, quem foi mestre Pachinha, em que ano o mestre Bimba criou a capoeira regional. Tinha um montão de perguntas lá e nós não simplesmente jogávamos capoeira. A gente tinha que saber sobre a capoeira. Então, tinha na minha cabeça o seguinte, ó, nós temos, e era uma coisa assim muito direta. O que é a capoeira? Naquela época, através do mestre Valdir Salles, eu estou falando o que eu ouvia, não, o que nós falávamos, reproduzimos, que pode ser que hoje não tem mais nada a ver. Então, o que que falava assim? Quando o meu mestre perguntava o que é capoeira, eu respondia o seguinte: capoeira é um velho método brasileiro de defesa pessoal sem emprego de arma. Era a definição de capoeira para nós da linha do Arthur Emílio, o Valdir Salles, o mestre Porte. Então, alguém perguntasse para você o que é capoeira, eu não ia falar tão floreadamente como se fala hoje. Eu ia dizer, capoeira é um velho método de defesa pessoal sem emprego de arma. Aham. Foi a definição que eu tinha e todo o pessoal do meu grupo tinha. Eu acredito que alguns grupos também vindo da linha do Arthur Emílio. Né? Então, a gente tinha um método. Né? Primeiro a aula era negativa resistência ao ginga, corta capim, cocorim, estalo. Né? É. Então, nós tínhamos aqui, né? A gente tinha era tudo assim bastante didático, né? Até para a época, né? Sim, Até para a época que não era uma época de coisa muito da didática, você nem ouvia falar em didática naquela época. A gente tinha com o meu mestre isso. Agora, qual foi a pergunta que eu acho que eu fugi e perdi? A pergunta anterior. a referência de roda daí do Rio de Janeiro, aí eu completei dizendo as rodas que ficaram marcadas na sua memória. Aí o senhor estava falando da roda de lá que passou e tinha um pessoal e alguém foi fazer uma observação. Pô, mestre, o senhor aí tão conhecido com a roda com Ah, dois. então só para fechar, então eu aprendi que para se praticar capoeira, quem gosta, não precisa nem ter uma segunda pessoa, porque se não tiver ninguém, tu vê o cara treinando com a parede, treinando com a árvore,
cantando, tocando, compondo. Então a capoeira é tão ampla que você não precisa. E naquele dia lá, que o cara estava dizendo, você não podia se misturar. Eu falei, não, eu estou mais aqui para somar. Tanto é que quando eu cheguei, que eram dois, eu vim, passou a ser três. Daqui a pouco chegou mais um, quatro, cinco, seis, daqui a pouco estava lotado. E a roda. E aconteceu naquele dia uma das melhores rodas que eu participei no aterro do Flamengo. Agora, dizer qual é a melhor roda. Para mim, todas elas são as melhores. Eu não tenho assim. Eu tenho uma referência muito boa da Roda da Penha, que é uma roda que ela é uma roda que, quando você joga, é como se você estivesse ganhando um certificado. Aham. Né? Eu sempre falei, uma vez eu falei uma postagem no Facebook, eu falei, o cara para se formar mestre de capoeira, ele tinha que passar em algumas rodas e dentro do currículo dele, foi me referenciando a roda do mestre Cal lá em Brasília. em Brasília, na torre. Está escrito lá. Uma vez eu abri lá, estava lá até hoje. Isso já tem uns 10, sei lá, 10 anos que eu escrevi. Então, o cara tinha que ir numa roda da Praça da República. Não que seja obrigado, mas eu, como mestre, que eu quero dividir essa fatia vamos dizer, do status de capoeirista brasileiro, né, que está no meio dos caras de nome, tal, não que eu vá buscar isso, mas isso acaba acontecendo. Então, eu tenho que passar numa roda da República, eu tenho que ir na roda lá de Minas Gerais, na roda da feira. Eu tive em Piauí, tinha uma roda, eu tive 2 vezes lá em Piauí, Teresina, joguei uma roda maravilhosa. Pô, então, eu acredito que todo estado tem, em Recife. Então, então, quer dizer, toda roda dessa é como se fosse um certificado que vai te aumentar o seu currículo. Todas elas são importantes. Nenhuma delas é menos importante do que a outra. A roda que eu joguei no fundo de quintal, quando eu comecei capoeira, queria eu ter uma gravação, porque o fundo de quintal, uma coisa tão rústica, tão real para aquela época, tão real para a capoeira. Você jogar no fundo do quintal foi onde eu aprendi capoeira. O quintal tinha uma metade que era cimentado, outra metade era terra. Aham. Quando chovia, Ei. que parava a chuva, aí aquela lama, cara, a gente ficava tudo sujo, porque não tinha como segurar a lama que você pisava numa parte e vinha para o outro e sujar. Mas foi um dos melhores momentos da minha época. Não vou dizer que foi o melhor, que todos eles foram melhores. Aham. Mas aquele ali contribuiu muito. Eu me orgulho muito de ter aprendido no fundo de um quintal. São marcantes, eu né? tinha que chegar lá. Sim, então, o meu mestre, ele trabalhava à noite, então ele chegava e ia dormir. Quando ele chegava para treinar, o treino só é sábado e domingo. Meu mestre estava dormindo, era 4 horas da tarde, estava dormindo, porque ele trabalhava na madrugada. Aí a mãe dele, Dona Esther, ela pedia, gente, não faz barulho que o Porte está dormindo. Aí quando ia dando a hora, a gente não se contentava, começava a fazer barulho, porque a gente tinha medo dele dormir e não vir da aula. Né? Aí a gente fazia barulho, daqui a pouco vinha o mestre lá. E nunca deixou de dar aula. Então, assim, eu acho que todos os momentos da minha vida com a capoeira foram bastante importantes. Não vou dizer que o Vale Tudo foi melhor do que um trabalho que eu fiz com crianças especiais, um trabalho que eu fiz com idosos. Todos eles foram muito importantes. Todos eles contribuíram para que eu seja o mestre Huck que você está falando aqui hoje. Tá. Mestre Huck, puxando um gancho aí do que o senhor fala, né? Puxando um gancho do que o senhor fala, dos mestres. Porque assim, eu sou aluno, obviamente todos na capoeira a gente continua sendo aluno, independente da graduação que está no momento, continua sendo um eterno aprendiz dentro da capoeira, né? Mas o que a gente vê muito hoje em dia é uma busca, né, tão exacerbada assim por essa tal graduação, que as pessoas começam a perder o valor real da capoeira e a bagagem que teria para levar junto com quando chegasse o momento dessa graduação, ela é perdida ao longo
desse tempo, né? É como se o indivíduo fizesse um supletivo, né? Eu vejo dessa forma, ponderando, botando numa balança, né? A título, como é o senhor e como diversos outros, se a gente for falar aqui, vai falar milhares de mestres que realmente têm, vamos se dizer assim, uma certificação autêntica, né, das suas graduações. E os critérios, eu não sei porque assim, por a capoeira ser livre, né? A gente não tem como, é diferente de algumas outras artes marciais, né? Que meio que tem alguns critérios dentro da formatação para que realmente esse indivíduo chegue lá nessa titularidade, né? Assim, é, na verdade, você vê, por exemplo, você vê um faixa preta de judô, que o cara ganhou alguns campeonatos, e você, às vezes, o cara é faixa preta com menos de 20 anos, né? Mas ele não é mestre, ele é faixa preta. Exato. Ele não vai ter o título de mestre e tal. É, é, na capoeira que eu pratico, que é a capoeira da linha da federação, a gente. Não, deixa eu responder você direto na resposta e depois vou dialogar sobre ela. Primeiro, é, com respeito ao cara formar uma pessoa ou não, eu penso sempre o seguinte: existe uma ética. A capoeira tem que, apesar de ter é, o que você falou, de o cara ter que passar por um montão de estágio, mesmo que ele não esteja escrito no papel que tenha que ser feito ali, entendeu? Por exemplo, você tem o Código Penal, se o cara vacilou, você vai lá no quadro, você errou aqui, vai pagar por isso, né? Você tem a própria Bíblia que, ó, é errado matar, furtar, cobiçar, as coisas ali, tá ali, né? E você vai se basear por aquilo ali. Você tem a regra dos esportes, né? Você tem todo esporte tem sua regra lá, no atletismo, no basquetebol e tal. Se você bater na mão do cara, você fez falta e tal. Então, você tem, tá tudo escrito ali. Na capoeira, nós, até hoje, que eu saiba, nós temos um regulamento que foi em 72, que foi criado pelo mestre Mendonça, que regularizava a capoeira como desportiva. Só que a capoeira não é só desportiva. Então, por exemplo, a capoeira desportiva que é de competição, a que eu participei e fui federado e fui recebendo minhas graduações através dessa linha que é a linha da federação. Eu saí mestre depois de mais de 10 anos, eu saí mestre, né? Aí, o branco e verde, que seria o branco e verde, que é a primeira graduação de mestre. Eu levei 10 anos para pegar o branco e amarelo. Levei mais 10 anos para pegar o branco e azul. Levei mais 10 anos para pegar o branco e já estou com quase 7 anos, 7 não, 8, 7, 8 anos já de branco. Então, só dentro vamos dizer, desse estágio para mestre, eu já vou aí para 40 anos, né? Então, jamais eu seria um mestre de fato com 20 anos. Então, quer dizer, eu não quero fazer uma comparação, porque você pode falar assim, nas outras o cara recebe a corda vermelha e já é mestre. O pessoal costuma dizer que quem promove quem promove mestre é a sociedade. Poxa, eu penso o seguinte: muitas das vezes a sociedade é contra a gente pra caramba. Como é que eu vou me subjugar à sociedade se essa própria sociedade nos discrimina? Mas eu não quero entrar em conflito com os mestres, meus amigos, que falam isso, entendeu? Aham. E, eu vejo muita gente falar quem forma mestre é a sociedade. Eu acho que quem te forma mestre é o teu mestre. Acabou. Independente dele tá fazendo uma coisa que para os outros não é legal, mas quem sabe da tua vida é o teu mestre. Então você tem que respeitar a, a, a posição do mestre. Por exemplo, eu tenho meus amigos que são mestres. Formou um cara, eu vou chegar aí, ele formou
não tinha que ter formado. E ele é que sabe se tem que formar ou que não. Porque a capoeira, como a gente assim, às vezes chega a ser uma coisa um pouco hipócrita, né? A gente fala que a capoeira é um mundo de coisa e quer formar o cara só pelo que ele joga. Exato. Muitas das vezes o cara não joga muito. É uma capoeira que você pré-estabelece estabelece como uma capoeira boa, né? Pô, mas o cara tem um montão de outros dotes, né? De ser organizado, de formar um bom grupo, de formar um bom aluno e por aí vai. Agregador e tudo mais. Agregador, ele trabalha com projetos. Então, tudo bem que mas isso tem que caber ao mestre. Olha só, eu vou te cobrar, você tem todos esses quesitos, mas eu quero que você treine mais. Eu quero. Então, quando o cara chega a ser mestre, que o mestre dele. Porque é aquele negócio, se eu formei um cara mal formado, eu tô botando em risco a minha autenticidade como capoeirista também. Entendeu? Então quando o cara faz isso, por exemplo, eu formei Deu. Epa, deu uma travada aí. Foi, mas sem problema. Eu estava continuando, estava ouvindo. Sim, então, quando alguém me faz essa pergunta, eu sou direto. Quem tem que saber disso é o mestre dessa pessoa. Se ele é mestre, é considerado pelos outros mestres, ninguém tem que falar nada. E as pessoas ficam, às vezes, falando demais, né? Tem muita gente que fala demais. E eu não quero nem cair nessa. Eu não quero nem cair nessa discussão. Né? Aham. Então, mestre, é isso mesmo. É uma coisa bem complexa, né? A gente sabe que tem a questão do todo o processo da oralidade, né? Da questão. Oi. Então, como eu estava dizendo, né? Envolve várias outras coisas, envolve a oralidade, envolve a ancestralidade, envolve Sim, um aparato de coisas, mas que, na verdade, tenhamos e mais um pouco de. Afinal de contas, a capoeira sempre nos ensina isso, né? O tempo vem no seu tempo. Então, tenhamos mais consciência e mais paciência. Essa paciência também é uma prova do que a gente vive hoje nessa realidade há mais de um ano, que é sempre poder esperar, ter paciência e saber que o tempo não nos pertence diretamente. verdade. Não é isso? Mestre, Sim, entendi. tem uma pergunta aqui que alguém falou aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Marlon, ele pergunta o seguinte: boa noite, mestre. Salve a todos. Ele disse que primeiro é seu fã, o Marlon, e gostaria de saber se o senhor lembra dos alunos do falecido mestre Shibata. Mestre Shibata. Deixa eu lembrar primeiro do mestre Shibata. Eu estou lembrado do mestre Shibata. Pergunta aí de que local, diz o local. Marlon, fala pra gente, por favor, de qual localidade o mestre Shibata para clarear as ideias do mestre. É muita gente. É verdade. Mestre, nessa brincadeirinha aqui, a gente já está há quase 2 horas nesse bate-papo. Quando a gente começa a falar de capoeira, a gente vai voando. Boa. Eu acho que Brasília, é de Brasília, o o de Shibata. Brasília, estou lembrado. Eu não, assim, qual aluno? Eu lembro de alguns alunos. Agora, qual aluno em especial que ele está querendo falar? Fala aí, Marlon. É da sua própria pessoa ou é de algum outro aluno? É. Para refrescar a memória do mestre.
Eu lembro, sim, mas Aham. não tem nada especial que eu estou lembrado aqui agora. Pode ser que ele fale assim, aquele aluno que te deu uma rasteira. Opa, já lembrei. Só que isso não aconteceu. Só Mestre, que eu meu não lembro que amigo. isso aconteceu. É, Oi? porque tem umas coisas que são na verdade, assim, nesse tempo aí, já se vão quantos anos, mestre de capoeira? Soma aí, bota aí 75, 75, 85, 95, 2005, 2015, 2025, vamos fazer 50 anos de capoeira. Então abaixa aí 2015, estamos em 47. 2047, isso aí. 47. 47 anos. 47 A anos, minha vida pode. alguns milhares de alunos, alguns É, milhões de encontros nessa vida toda aí de capoeiragem, né, mestre? foi muito, rodei muito. Assim, eu não costumo esquecer, não, entendeu? Ali, deixa eu ver, Arezinha, Luciano, se tu der corda pro mestre, a gente vai até amanhã nessa live. Ô, Ellen, a Ellen tá contra mim. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco. Aí, Tá ó, tá vendo, vendo aí? mestre? Eu É, acho que ele falou o... aqui, é da minha pessoa, nunca sou. Eu não sei onde foi a competição. Pergunta a ele onde foi a competição. Que aí Ô, eu posso dizer que Marlon, se você conseguir. Ernesto e Carlinhos, ele tá falando. É muita gente. eu competi muitas vezes também, né? Eu tive, assim, alguns campeonatos que eu participei era para linha de federação, mas eu competi muito campeonato que não era oficial, entendeu? Ah, vai ter um torneio em tal lugar. Eu ia lá e participava, entendeu? Isso. E Então é isso. hoje o formato de competição mais famoso, né, que tem, né, é o do Azerbaijão, não é isso? Eu faço parte da. Eu faço parte, eu sou vice-diretor de arbitragem, né, da WCF, que é World Federation, World Capoeira Federation, é lá em Azerbaijão, né? Mas eu também sou pai, eu sou vice-presidente da UFBC, né? Que o presidente é o mestre bom, fugiu o nome dele aqui. Ele vai, se ele tiver, ele vai mandar me matar. É Sem lá problema. do Rio Grande do Sul, o vice-presidente. E faço parte, eu sou vice-presidente também da FISERG, que é uma federação que ela foi fundada e o mestre Paulinho Meia Lua foi um dos o vice-presidente e tal, e hoje eu sou o vice-presidente também. Então estou sempre ligado a federações, entendeu? Aham. Estou sempre ligado a federações. E essa do Azerbaijão, nós temos um modelo assim que a gente acredita, né? Eu falei na live passada, as pessoas elas falam assim, a capoeira não tem nada a ver com a Olimpíada. Da onde o cara tirou isso? Ele estudou alguma coisa para falar isso? Por que que não tem? Por que que a capoeira é inferior ao karatê, inferior ao taekwondo, que ela não tem? Ela é tão versátil e não pode ser, além de cultura, além de jogo, de dança e filosofia de tal, ela não pode ser uma atividade olímpica? Por que não? Então as pessoas às vezes falam, eles têm um texto assim já é, 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 gravado. Não, capoeira não pode ser olímpica. Por que não pode ser olímpica? Se ela é esporte também. Todo esporte pode ser olímpico se ele tiver uma regra. O que é meu neto? É meu neto aqui. Cadê? Tá. Tá. Então, ela pode ser olímpica. E se você vê as vantagens que um esporte olímpico tem, você pô, não tem como falar nessa live. Não tem como falar, né? O crescimento que ele vai ter. E as pessoas não veem isso. Elas pensam o seguinte: meu grupo, eu estou ganhando dinheiro, então a capoeira não pode ser olímpica. Meu grupo, eu estou ganhando dinheiro, a capoeira não pode se profissionalizar. Por que que não pode? Por que uma metade pode e uma metade não toma? Porque a metade que é contra
o momento está sendo favorável para eles. O pessoal que é contra, porque o momento é favorável para ele. Se não fosse, ele ia ser, de repente, jogar no outro time. Então, ela, como. Eu vou dizer aqui algumas vantagens se a capoeira for olímpica. Primeiro, ela vai ter um monte de investidor que vai investir na capoeira. A Nike vai investir um tênis apropriado para o capoeirista, porque as empresas não querem saber do esporte. Ela quer saber da divulgação que ela vai ter dentro daquele esporte. E se é olímpico, vai estar passando pelo menos uma vez de 2 em 2 anos, Copa do Mundo, Olimpíadas, 2 em 2 anos, ela vai estar na mídia mundial. E isso é bom para qualquer empresa, entendeu? As escolas, os projetos de capoeira na escola vão vingar todos, porque se a capoeira passa a ser olímpica, a escola quer morder esse quinhão também. Então, as pessoas não veem isso. E a pessoa que falou isso para mim uma vez era um padre da Igreja Católica. Eu também ficava naquele negócio, eu tenho minhas dúvidas. Ele, cara, não tenha dúvida não, porque as pessoas dizem que vai descaracterizar, não vai descaracterizar. Ou você acha que o taekwondo que você vê na Olimpíada é o mesmo taekwondo que eles praticam na academia. Nada a ver uma coisa com a outra. E nós que somos da mutação, da transformação dos movimentos, que uma vez você joga rasteirinho no chão, outra vez você joga em cima, saltando lá no alto, por que você não vai se mutar na hora de uma competição? A capoeira vai ficar robotizada. Beleza, na competição ela é robotizada, mas no dia a dia dela ela vai jogar a capoeira de Angola, a capoeira do senhorzinho, tá? Eu falei um pouco da capoeira do senhorzinho. Naquela hora eu esqueci, eu ia falar que tinha 3 tipos de capoeira. Angola, regional estilizada. Angola era do mestre Pastinha, representante, a Bimba era regional, estilizada era do mestre mestre Sena, né? Que valia soco e tal. E se você for analisar, na Bahia, o maior esporte da Bahia não é nem a capoeira, é o boxe. Todo baiano pratica boxe praticamente, né? Se você for colocar lá nas lutas, qual a atividade que tem mais? É o boxe. A capoeira vem em segundo lugar. Então tinha capoeira estilizada. Eu posso dizer que de repente é por isso. Então, por que não nas Olimpíadas? A gente ia ter uma expansão muito grande, né? E os profissionais de capoeira iam ser mais bem remunerados, eles iam ser mais bem respeitados, porque é uma atividade olímpica. Viu, mestre? E vou fazer até uma observação aí para ver se o senhor avalia dessa forma. Eu acho que um grande problema que às vezes acontece, né? Tipo assim, vamos considerar aqui que eu estou batendo na sua porta agora, chego lá e digo, o senhor é o mestre Hulk, quero treinar capoeira. Aí o senhor vai dizer, então tudo bem, venha treinar capoeira. Aí eu quero dizer assim, olha, não quero corda, não quero identidade com grupo, eu quero treinar capoeira. Eu passo a ser um praticante de capoeira. Eu não sou diretamente um afiliado do grupo. E às vezes as pessoas, por exemplo, não conseguem entender, os profissionais de capoeira, que se você chega para dar aula numa academia, o aluno é da academia, porque ele está fazendo capoeira, ele está fazendo um spinning, ele está fazendo um aeróbico, e ele é aluno da academia, ele está fazendo a modalidade. De 10 alunos ali, talvez 1 ou 2 queira integrar o movimento de fato da capoeira e se tornar um aluno, um discípulo daquele professor, daquele mestre, né? Sim. Eu penso muito bem assim. O mestre Brucutu falou ali que era o Gavião, mestre da UFBC, o presidente. Desculpa aí, Gavião, você vai querer puxar minha orelha. E o Brucutu lembrou ali, mestre Brucutu. Olha só, eu penso sempre assim. Eu fui funcionário do SESC e eu tive muita dificuldade de ter alunos, né? Porque o SESC é uma instituição maravilhosa, posso dizer assim, mas infelizmente ela só visa número. Ela não tem sentimento. O SESC, eu estou falando isso porque é a verdade, pode ter alguém do SESC ouvindo, não existe sentimento no SESC. O SESC não fica sensibilizado com o teu aluno que é deficiente, está jogando capoeira, teu aluno que é deficiente está fazendo spinning, está fazendo natação.
Zero. Eu trabalhei lá, foram 8 anos, mais ou menos. O SESC só visa número. Se você tem uma turma cheia, você pode ser o pior profissional. Você lá dentro vai ser o melhor profissional porque a tua turma está cheia. Se você for o melhor profissional, mas está com a turma vazia, você não presta para o SESC e você... Então, eu estou falando isso nem é com mágoa, né? Mas até porque eles me demitiram no meio da pandemia. Essa é a minha história com o SESC. No meio da pandemia, eles me mandaram embora, dizendo que o presidente dizendo todo momento que não ia mandar embora. Então, eu tive uma dificuldade, porque a capoeira, se o SESC pensasse assim, a capoeira é bastante popular. A capoeira é um esporte barato. Ao entorno do SESC, se eles fizessem uma pesquisa, eles iam ver que existiam mais de 20 ou 30 grupos num local. Eu vou dizer especificamente num local que eu dava aula em São João. Não, alguém está falando. Então, você tem ali vários grupos. A capoeira é barata. O SESC, a capoeira no SESC era gratuita. Mas ali fora, você do lado tinha capoeira gratuita também dos projetos, né? Que você tem um projeto na esfera federal, estadual e municipal. E você, às vezes, você vai em 3 portas, uma do lado da outra, que tem um projeto do município, um do estado e outro federal. E, às vezes, algum privado também. Então, o SESC tinha que se ligar. Olha só, a capoeira é popular. A gente vai... Então, como é que eu tinha que fazer? Como é que eu tinha que fazer para... Eu fazia uma roda de mês, vinha 200 pessoas. Tenta ver aí onde pode estar o erro. Quando eu botava as turmas, eu não conseguia... As turmas tinham que ser de 20 alunos. Era difícil eu fechar 20 alunos em 3 turmas em sequência. Eu tinha que ter mais ou menos 60 alunos num período de 3 horas. Eu tentava... Eles não me ouviam, né? Eu tentava dizer para eles, é quase que impossível. Por quê? O aluno que vai concorrer, que de repente que quer vir treinar até comigo, mas ele é aluno do grupo A, do grupo B. A questão que você comentou, o cara ele fica rotulado ao grupo. Então, mas quando eu fazia a roda, vinha 200 pessoas. Ué, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Como é que eu faço uma roda? Porque a roda ela é uma manifestação cultural da capoeira onde pode vir todo mundo, todos os grupos. Então, o SESC tinha que, inteligentemente, se adequar a essa situação, né? E o SESC não fazia, queria ter alunos. Eu falei, é difícil eu ter alunos. Mas aí o que eu fiz para poder amenizar essa situação num período? Chamei os mestres, convidei os mestres, olha só, eu queria que vocês pedissem os alunos de vocês para se inscrever aqui, e eles vão vir treinar com o uniforme de vocês. E em São João começou a vingar, né? Mas mesmo assim, existia aquele negócio do aluno achar que está traindo o grupo dele, mesmo vindo treinar comigo. E detalhe, quando ele vem treinar comigo, às vezes a metodologia, eu tentava fazer uma coisa mais eclética que fosse. Vamos lá, negativa, cada um fazia a sua. Eu vou falar assim, a negativa tem que ser assim, tem que ser assado. Uhum. Entendeu? Então, cada um na sua característica, sem... Eu tive muito esse problema. E o SESC não entendia. O SESC era para, em vez de eu estar fazendo turma de aluno, todo dia de aula eu fazia uma roda, eu fazia uma roda por semana, entendeu? Que eles iam ter esse número que eu poderia, que eu batia no topo, eu acabava, a minha meta batia nas rodas de mês. Uhum. Às vezes eu vinha ali com a meta baixinha, chegava a roda de mês, bum, ia lá em cima. Então, era fazer alguma coisa nesse padrão, principalmente para a capoeira, que apesar dela ser patrimônio da humanidade, o SESC do Rio de Janeiro é o único do Rio, em todos os estados, o SESC tem capoeira em quase todas as unidades. O Rio de Janeiro é o único que eu acho que só tem uma unidade que tem capoeira. Uhum. E é porque faz uma capoeira diferenciada, que é capoeira aeróbica, sei lá. Entendeu? Então, esse era o problema. O cara queria vir treinar comigo, mas o mestre não deixava. E existe aquele negócio, né, do mestre. Por mais que pode ir lá treinar, mas o cara não dá força, porque ele não quer. Ele tem medo de perder o aluno também, ainda tem isso. Ainda tinha isso. Mestre, meu amigo, a gente está aí chegando aí nas 2 horas de bate-papo. Quero lhe agradecer imensamente
por ter tirado esse seu finalzinho de tarde, entrando para a noite, num dia de domingo de Páscoa. De antemão, quero lhe agradecer imensamente, como um dos representantes da Casa do Capoeira. Espero que possamos nos encontrar qualquer dia desse, assim que as coisas puderem amenizar. Quero de antemão já fazer um convite para o senhor, que quando a gente for fazer a inauguração do espaço físico da Casa do Capoeira, o senhor é nosso convidado para estar aqui, entendeu? E vou fazer um bate-bola muito rápido com o senhor aqui agora. Pergunta, o senhor responde. Beleza. Só não pode ser aquela sequência dos 14 socos. Não. Pode deixar que aquilo ali eu nunca mais... Não tem nem mais força física para fazer. Nem força física eu tenho mais. Agora é só paz, meu amor. Pronto. Capoeira Angola. Capoeira Angola excepcional. Capoeira Regional. Bate também. Eu sou apaixonado por capoeira. Capoeira Contemporânea. Poxa, cara, cada pergunta é que capoeira para mim tudo é a mesma coisa. A capoeira, você perguntar um carioca, capoeira Angola regional e contemporânea, é a mesma coisa. É o berimbau que diz. Então eu vou dizer para você, o berimbau tocou, a gente joga. Mestre Jorge Pontes. Jorge Portes? Sim. Portes? Pontes. Meu pai, é um pai, um verdadeiro pai. Foi meu único mestre e sempre será. Grupo de Capoeira Terra Firme. É a minha história. É minha história. Mestre Hulk por Mestre Hulk. É paz e amor. Sempre. Violência zero. Valeu. Mestre Hulk, faça suas considerações. Eu queria agradecer a vocês, né, por essa oportunidade. É uma data que a gente está celebrando aí a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mola mexe para qualquer ser, por mais que as pessoas tenham outra religião e tal, mas Jesus Cristo é a nossa razão de viver, né? Hoje a gente tem que estar feliz porque simboliza-se o dia da sua ressurreição. Precisamos muito mais nos concentrar nele para que ele nos dê esse livramento, porque se ele estalar o dedo, a pandemia acaba amanhã. Exato. Só ele estalar o dedo. Exato. Valeu? Mestre, obrigado. Tá? Valeu. Abraço mesmo de coração. Valeu. Tá bom? Agora, para fechar, um forte abraço a todos os amigos que estão aí, o mestre Raposão que está aí, direto aí na live, ele sempre acompanha, é da sua terra aí, que eu gosto muito, me sinto muito bem quando vou aí, né? O mestre Blucutu, que é um grande amigo aí, que me dá conselhos como psicólogo, né? E os conselhos dele é muito bom e ele sabe muito sobre a capoeira, até parte, coisa que eu não sei, que eu aprendo com ele. O Cirizão, a Ellen, todos que aqui que ainda estão, né? Muito obrigado aí. Uma feliz Páscoa para todo mundo. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém. Fiquem todos com Deus. Vou só fazer uma foto nossa aqui, mestre. Sim, deixa eu ver aqui. Nossa, esse aqui não é o... Esse aqui, deixa eu ver. Aí apareceu. Aqui tá bom. Sai daí, Joaquim. Saiu aí? Saiu, mestre. Valeu. Obrigado aí. mestre. Até uma vista. Obrigado, pessoal, a todos que estiveram conosco aqui nessa live de hoje, de domingo de Páscoa, com o grande mestre Hulk. Satisfação imensa. Até a próxima. Até o próximo Conexão Capoeira. Fui! Capoeira é bio. Tem um amigo da bio aí. Aê!